Olá pessoal, antes de mais nada eu gostaria de parabenizar a Secretaria de Cultura de Campinas por essa importante iniciativa, permitindo que artistas e profissionais da arte locais mostrem um pouco do seu trabalho. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto Giglio, eu sou produtor audiovisual, comecei na publicidade e propaganda, mas já estou no audiovisual há cerca de 10 anos. Desde muito cedo eu sempre me atraí pelas artes. Comecei a minha formação estudando arquitetura e depois de algum tempo eu fui trabalhar numa agência de publicidade. Primeiro como assistente de arte e depois chegando até diretor de arte. Essa vivência na agência de publicidade foi muito importante para desenvolver um olhar tanto da composição, tanto das cores, tanto do próprio audiovisual, porque às vezes a gente preparava campanhas publicitárias, então você tinha que preparar todas as peças, inclusive os comerciais que iriam ao ar. Depois de algum tempo eu fui para a televisão, passei por várias emissoras e quando achei que eu já estava pronto, eu montei uma produtora de vídeo, sempre focado na área de fotografia e na área de direção de arte, que são as duas áreas que mais me atraem, né? E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco com vocês, sobre direção de arte. Mas vocês podem se perguntar, o que tem de tão importante na direção de arte? Seja na propaganda, no cinema, na TV e até na internet, o trabalho do diretor de arte é dar contexto visual à peça que está sendo criada e cuidar de manter o resultado coeso ao longo de todo o trabalho. Isso significa que o diretor de arte ele tem que manter a coesão entre diversos departamentos dentro de um projeto audiovisual. O cenário, o figurino, a maquiagem, efeitos especiais e junto com o diretor de fotografia, manter também coesão entre as cores, a iluminação e o look do filme, para que você chegue no final do projeto e tudo esteja de acordo. Em outras palavras, a direção de arte é responsável por criar desde a concepção histórica, a concepção arquitetônica e, dependendo do tipo de trabalho, seja cinema ou TV, os figurinos, as locações, os efeitos especiais, as maquiagens, para que tudo chegue no final de acordo com aquilo que o autor imaginou. Mas você pode perguntar, como assim dirigir a arte? Se a arte é uma expressão humana, como é que ela pode ser dirigida? Talvez dirigir a arte não seja a frase correta, e sim dirigir quem faz a arte. Pode parecer um pouco complicado, mas não é. De qualquer forma, a gente precisa de um pouco de contexto histórico. No início do cinema, os equipamentos eram muito grandes e de difícil manuseio, então a maioria das tomadas era com câmera fixa. Mais um pouco. Tá bom, agora um pouco para trás. Foi muito. Vai um pouco para frente. Perfeito. Agora vamos fazer uma câmera no ombro. E os cenários, quando haviam, lembravam muito os cenários de teatro da época. Que luz é aquela no balcão? Será Julieta? Ou será que ela não vem? Com o tempo e a evolução desses equipamentos e uma maior mobilidade, o cinema começa a reivindicar uma linguagem própria. E nesse ponto, a direção de arte também começa a evoluir para se adequar a essa nova linguagem. Não podemos nos esquecer que o cinema, assim como a ópera, é formada pela junção de várias linguagens distintas, como o visual, os sons, as músicas, os diálogos, formando uma linguagem composta. Essa linguagem é chamada de linguagem sincrética. Sincretismo, palavra de origem grega, significava a união de várias cidades-estados em Creta contra um inimigo comum. Com isso, entra em cena o trabalho do diretor de arte,
que é criar elementos compatíveis com o olhar da câmera, ainda que de forma muito rústica. Como vimos, o diretor de arte é responsável por uma equipe muito grande, composta de cenógrafos, figurinistas, maquiadores, produtores de objeto, de locação, tudo para que o que a câmera veja mantenha verossimilhança com aquilo que pede a história. Ouvindo assim, você pode até pensar que o diretor de arte pode ser tão importante quanto um diretor. Sob certos aspectos, eu diria até que é. Tanto assim que existe até um Oscar para a direção de arte. Na verdade, um filme nada mais é do que a junção do trabalho de vários profissionais, entre eles o diretor de fotografia, o diretor de arte, todos trabalhando em conjunto para que se veja na tela seja aquilo que imaginou o autor ou o roteirista. Agora vou explicar um pouco de como é que se dá esse processo. Com o roteiro em mãos, o diretor de fotografia, o diretor de arte, o produtor e o roteirista se reúnem e fazem o que nós chamamos de brainstorm. O brainstorm nada mais é do que uma reunião em que todos esses profissionais vão colocar suas ideias e discuti-las, sempre na maior civilidade. Por ser um trabalho complexo, é muito importante esse período de pré-produção. Nessa reunião são discutidos dados muito importantes, como aonde se passa a história, em que época, perfil de personagens, e a função do diretor de arte nesse ponto é já começar a definir um visual para o filme, ou seja, aonde ele vai ser gravado, com que roupas, discutir com o diretor de fotografia se é mais importante uma visão mais clara, uma visão mais escura, uma cor mais específica ou um tipo de tratamento específico. E é nesse ponto também que é muito importante que o diretor de arte use o seu poder de convencimento. Let's not blow this out of proportion. E o que sai dessa reunião é mais ou menos uma visão daquilo que vai ser filmado. E é claro, o filme já começa a ter uma ideia da sua aparência. E é mais ou menos nesse ponto também que o diretor de arte descobre que aquele orçamento que ele tinha já foi cortado pela metade. Qualquer um de nós ficaria chateado, abatido, desmotivado, quem sabe até um pouco jururu. Passado esse susto, então o diretor de arte vai começar a juntar referências para compor a atmosfera que ele deseja criar. É a partir desse ponto que começa a nossa pesquisa. Por exemplo, no caso de um filme de época, é necessário uma grande pesquisa histórica, locações, figurinos, objetos de época, e a equipe é orientada a conseguir todos esses elementos. Alguns não são possíveis e têm que ser manufaturados ou produzidos. Por exemplo, nesse filme de época, a direção de arte foi responsável por produzir todo o figurino e os objetos de cena. E esse foi um trabalho bastante complexo, porque quanto mais afastado da atualidade, mais difícil é você conseguir tanto as locações quanto os objetos que são necessários. Um dos conceitos mais importantes dentro da direção de arte talvez seja o da semiótica, ou o estudo dos signos e seus significados. A semiótica atribui a todas as coisas uma imagem externa e um significado interno construído a partir dos nossos conhecimentos e dos nossos sentimentos. Por exemplo, se você vê uma cena com os tons puxados por vermelho, você logo pensa numa cena quente. Se você vê uma cena com tons azulados, você logo pensa em alguma coisa sombria e fria. Sombra e luz também é muito importante, o claro e o escuro. Assim, um cenário caótico nos diz muito sobre o interno de um personagem, da mesma forma que um cenário desolado pode nos dizer muito sobre o conceito da história. Sempre que gostamos de algum produto audiovisual,
e ele o marca de alguma forma, isso é mérito em grande parte da direção de arte. Quando falamos em cenário, seja uma locação ou um cenário construído, a direção de arte se preocupa com a composição, com o conjunto, ou seja, cada objeto em cena tem que contribuir com seu valor para um aumento de significado daquela cena. Não basta simplesmente jogar um vasinho aqui ou ali porque fica bonito. Às vezes, um objeto estranho à narrativa pode chamar tanta atenção que vai atrapalhar a compreensão daquilo que precisa ser visto. Todo o foco deve estar na ação dos personagens e a direção de arte deve, a seu tempo, reforçar sejam os sentimentos, sejam as características desse personagem. É como criar um universo novo, em que as cores, os objetos e os elementos de cena têm o único objetivo de contar uma história. O carro que o personagem dirige, a roupa que ele está usando e até os utensílios que tem em casa nos dizem muito mais do personagem do que às vezes algum diálogo simplista. Isso é só uma pequena parte do que a gente faz. Agora, se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o endereço do nosso site. É com jabá. É com jabá. Tá bom, gente, mas também não é assim um jabá, né? Pode ter certeza que é jabaculê e dos fortes. Espero que esse vídeo tenha dado a vocês uma pequena noção do que faz a direção de arte. É trabalhoso? Muito. É complicado? Bastante. Mas é extremamente gratificante. Espero que a gente se veja logo no set de filmagem.